Paz do Senhor, Deus te abençoe. Hoje, sábado, dia 17 de outubro de 2020, o dia que com certeza o Senhor já fez realidade sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Glória a Deus. Estamos lendo a palavra do Senhor, orando pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família e pelo nosso Brasil, né? Estamos às portas aí das eleições municipais e nós temos que orar sim, orar, clamar. A Bíblia fala que se nós clamarmos por onde, em Jeremias fala, né? Se nós clamarmos pelo nosso país, pela paz no nosso país, nós também viveremos em paz. E nós carecemos dessa paz. Não é uma paz humana, social, política, mas uma paz espiritual, uma paz que vem da parte do Senhor sobre a nossa terra, a nossa família, o nosso país, o nosso município onde moramos, a nossa comunidade, em nome de Jesus, não é? Glória a Deus, estamos lendo a palavra do Senhor e estamos lendo já no livro de Mateus. Passamos aí por tantos livros já do Antigo Testamento. Entramos no livro de Mateus, estamos em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, falando sobre as bem-aventuranças. É um tema maravilhoso, né? O Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, é a base, né? É a base, é a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho esse que depois os apóstolos, né, não apenas recomendam, mas eles vivem e eles fundamentam. E a partir desse Evangelho de Jesus Cristo, essa palavra vem até nós através dos tempos, das gerações, da palavra do Senhor, porque a Bíblia diz lá em Hebreus que se no passado, né, o Senhor falou através dos profetas, hoje ele fala através de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Mateus capítulo 5, a gente começou a ler já há 2 dias sobre o texto de Mateus 5, né? Dizendo assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ou seja, quando Jesus sobe ao monte, né? E aquele monte, dizem, né, que tem uma extensão total de aquela região mais ou menos de uns 6 quilômetros ao redor ali, uma região bonita, uma região que possivelmente na época de Jesus já estava com palmeiras, né? O historiador Flávio Joséfo fala que é uma representação maravilhosa da criação do Senhor, porque é uma região de pomar, né? Uma região bonita, uma região de uma pastagem, de grama maravilhosa ali, principalmente no tempo de Jesus. Então Jesus sobe ao monte e a Bíblia diz que depois ele se assenta. Para o oriental, na cultura oriental, assentar-se significa que ele tem algo a dizer, significa que ele está com a autoridade da palavra. E obviamente todos, né, o imitam, né, o seguem, sentando-se também sobre a relva, como diz a palavra, e ali Jesus começou a ministrar. A gente já viu também que esse povo é um povo muito assolado, muito destruído, muito sofrido. É um povo onde o Senhor Jesus, mais lá na frente, no próprio capítulo 5, vai chamar esse povo de luzeiro, de luz, de sal da terra. Aí você vai falar, mas esse povo é exatamente esse povo oprimido, porque Jesus também está falando de nós, está falando de mim, de você, da nossa sociedade, da nossa geração, porque nós também estamos, em alguma medida, em sofrimento, por uma série de razões. Tristeza, angústia, abatimento, amargura, ressentimento. Então Jesus está conclamando aquele povo, porque Jesus está nos conclamando a vivermos aquilo que ele tem para nós. Aí você vai dizer, ué, mas como? Exatamente isso. É nesse momento que Jesus pontua
que nós podemos ser felizes. E que Jesus fala que tipo de gente é feliz, né? Porque tantos chamam e buscam, né, vamos dizer assim, o segredo da felicidade. Qual a felicidade? Bom, se você for lá no livro de Salomão, por exemplo, Salomão, ele experimenta a bebida. Aí ele vê que a felicidade não está na bebida, que a bebida, né, o beber intensamente, é apenas uma vaidade. Depois Salomão vai para a condição e capacidade financeira, porque Salomão, no seu tempo, era um homem muito rico e muito poderoso. Só que depois ele percebe que a felicidade não está na riqueza, e ele diz que a riqueza também é uma vaidade. Depois Salomão, ele vai para os seus relacionamentos, né? Ninguém mais que Salomão teve 1000, né? 1000 mulheres, 300 esposas e 700 concubinas. E depois ele percebe que a felicidade não está no relacionamento, né? Intenso, né? Na vida sexual, na vida sensual. E ele fala que tudo isso também é vaidade. Depois, Salomão vai para o poder, para a autoridade. A Bíblia diz que ele era um homem, vamos dizer assim, invejado pelos reinos ao redor, mas depois ele chega à conclusão que tudo isso também é vaidade. Então, aonde está a felicidade? E aí Jesus está começando a pontuar o que significa e qual é a felicidade que Deus tem para oferecer sobre mim, sobre você, sobre a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Então diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu já comecei a falar ontem, né? Humilde de espírito ou pobre de espírito, o que é? É a pessoa esvaziada. Então, no primeiro momento, não é bom se esvaziar. Ou seja, os seus direitos, aquilo que lhe seria que seria, sei lá, bom viver e tudo, ele abre mão. Ele é humilde de espírito, ele é pobre de espírito nesse sentido. Ele é esvaziado de si mesmo, da sua própria honra, da sua dignidade. E aí eu pontuei com você, por exemplo, Isaías, quando ele fala, vou perecer, quando ele entra no altar do Senhor e busca o Senhor, num momento muito difícil da vida dele, lá em Isaías capítulo 6, e ele entra no altar do Senhor e ele fala, vou perecer porque via o Senhor. Ou seja, ele se enxerga. Ao invés de enxergar os outros, ele se enxerga. Porque muitas vezes na nossa vida nós somos levados a olhar o outro, o defeito do outro, o problema do outro, porque fulano é assim, fulano é assado, Beltrana faz daquele jeito, Beltrano faz desse jeito. Mas a gente não olha para nós, para as nossas contingências, para a nossa maneira soberba de ser, para a nossa maneira, vamos dizer assim, incisiva de ser. E aí Deus fala que nós devemos nos quebrantar diante dele. Isso é se humilhar. Isso é estar empobrecido. Empobrecido de quem? De nós mesmos. Quando nós nos apresentamos diante do Senhor, que é o que Jó faz. Quando Jó fala, eu te conhecia de ouvir falar. Ou seja, eu carecia de uma experiência mais profunda contigo. E aí ele se arrepende. Porque o pobre de espírito, humilde de espírito, é aquele que se arrepende. É aquele que se enxerga. Agora com as lentes de Deus. Porque ele vai se achegando ao Senhor. Quanto mais ele se achega ao Senhor, mais ele se sente desprezível, indigno, incapaz. E aí ele se derrama diante do Senhor. Então ele se arrepende, ele se enxerga. E aí ele é bem-aventurado. Por quê? Porque ele se enxerga? Porque ele se quebranta? Porque ele se humilha? Não, não é bem isso. Mas porque deles será o reino dos céus,
como diz a palavra de Deus. Bem-aventurados os humildes do coração, porque deles será o reino dos céus. Ou seja, ele estará habilitado a frequentar, a viver no reino dos céus, porque se derramou diante do Senhor. Não teve por usurpação ser ele. É exatamente o que Jesus viveu. Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziando-se de si mesmo, tomou a forma de servo. Bem-aventurados os humildes de coração, porque deles será o reino dos céus. Segundo lugar, diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu quero parar um pouquinho com você sobre isso. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aí você vai falar, por isso que eu falei para você no começo, que as bem-aventuranças, as pessoas pregam como se fosse virtude, mas não é virtude. Virtude é o resultado, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então ele é feliz porque ele encontra consolo no Senhor. E não, propriamente dito, porque chora. Né? Porque Deus não está querendo provocar choro em ninguém. Mas Deus está se utilizando do choro, do clamor, da tristeza, da angústia, para que nós possamos nos derramar e buscar no Senhor o nosso consolo, o nosso conforto, o nosso sustento, o nosso arrimo. Entendeu? É exatamente esse paradoxo. Coisas antagônicas, né? Choro e consolo. Como? Em Deus. Vamos passar para os textos que eu quero falar rapidamente. Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você, desejo o teu bem e não o teu mal. Ou seja, o Senhor sabe o que Ele tem para nós e sempre Ele vai desejar o nosso bem, não é o nosso choro. O choro não vem do Senhor. O Senhor se utiliza do choro. O Senhor se utiliza desse momento de angústia para poder se manifestar caso eu tenha um ambiente, um espaço para que ele se manifeste. Então, na verdade, o consolo é a superação. Então, eu sou bem-aventurado porque eu estou sendo consolado no Senhor. Outro texto, João 16, 24 a 33. Deixa eu ler aqui, vai. João 16, 24 diz assim: até agora não tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, da parte de Deus, com certeza virá alegria. Porque o nosso Deus é um Deus de alegria. O nosso Deus é Deus de celebração. O nosso Deus é Deus de festa. Eu sempre falo isso, né? O nosso Deus coloca na lei a celebração. Ele coloca as suas festas na lei. Por quê? Porque ele gosta de festa. Ele gosta de celebração. O nosso Deus gosta de regozijo, porque a alegria do Senhor será a nossa força. Olha só em que nível está a alegria, porque a alegria do Senhor, a alegria é um componente completamente ligado, conectado ao caráter de Deus. A alegria faz parte do caráter de Deus. É por isso que eu sempre falo para você que de vez em quando a gente lê algumas passagens e percebe o humor de Deus, a alegria de Deus, né? Através das palavras. Então isso é maravilhoso, porque o nosso Deus é o Deus da alegria, não é o Deus do luto. Não obstante, ele muitas vezes se utilizar de momentos trágicos, terríveis, para nos levar ao patamar do consolo e do conforto. Mas a tragédia, mas a tristeza não vem da parte de Deus. Entendeu? Vamos lá.
Isaías capítulo 61. Esse texto de Isaías 61, ele é maravilhoso porque ele pontua exatamente a posição do Senhor em relação à angústia, à aflição, à tristeza. Diz aqui, Isaías 61, texto conhecidíssimo. Aliás, Jesus lê, esse texto lá em Lucas 4, está dizendo que Jesus entra na sinagoga e começa o seu ministério lendo esse texto de Isaías 61, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Olha aí o quebrantado, Aquele que se entristeceu, aquele que se angustiou, mas encontrou guarida no aprisco do Senhor, no monte do Senhor. Diz aqui, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Mais uma vez o Senhor está falando, enviou-me a curar, ou seja, a aliviar, a tirar o peso da tristeza, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar, olha que maravilha, aqui está a essência do nosso Deus, a consolar os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Olha só o que essas pessoas farão, o que nós faremos. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ou seja, bem-aventurados são aqueles que no seu choro buscam ao Senhor, porque serão confortados, serão aliviados no seu peso, na sua angústia, e carregarão as vestes festivais, as vestes da celebração, as vestes da alegria. Veja só o texto de Isaías 25, 8, já que a gente está em Isaías é maravilhoso para falar a respeito. Isaías 25, 8 diz assim: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. O Senhor está dizendo que Ele tem capacidade de enxugar todas as nossas lágrimas. Veja só, fazendo alusão a Isaías, o que Apocalipse diz em Apocalipse 7,17. Apocalipse 7,17. Diz assim: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas, para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará os olhos toda a lágrima. E Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. E agora, Salmo 56, 8. Eu acho esse texto do Salmo 56, 8 maravilhoso, porque o Salmo 56, 8, ele fala o que o Senhor faz com as lágrimas. Por incrível que pareça, a gente já leu esse texto, né? Quando a gente estava falando de parábolas,
a gente falou nas parábolas do livro de Salmos, e a gente leu esse texto. Diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Então, às vezes a gente se sente assolado, perseguido, mas a palavra do Senhor fala que Ele conta os nossos todos os momentos que nós sofremos perseguições, estão contados, agendados, colocados diante do altar do Senhor. Diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Meu Deus, olha que palavra maravilhosa. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Recolhestes, o Senhor recolhe as minhas lágrimas, as deposita cada gota no seu odre e escreve no seu livro, porque as nossas lágrimas, quando em sinceridade derramamos diante do Senhor, é como se fosse documento. Sempre eu falo para você, né? Palavra para o Senhor é contrato, é escritura, é documento. Palavra não passa. Então, essas lágrimas, cada gota, são depositadas no odre do Senhor. E essas gotas de lágrimas são inscritas no seu livro. Porque o Senhor tem essas lágrimas, cada gota, diante do seu altar. Esse nosso Deus é maravilhoso. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E ainda, a palavra do Senhor diz no Salmo 126. Salmo 126. Versículo 5, eu vou diminuir porque não vai dar tempo de ler todos. Salmo 126, versículo 5 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Essa palavra do Senhor, ela é maravilhosa, e quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se apodera, quanto mais a gente conhece a palavra, quanto mais nós somos ministrados por essa palavra, mais nós viveremos exatamente esse alívio, porque o Senhor fala, e eu não vai dar mais tempo para ler, mas o Senhor diz na sua palavra o seguinte, em Eclesiastes 7, de 2 a 4, melhor onde tem luto do que onde tem festa. Por quê? Porque o Senhor está se alegrando com quem morre? Não, a Bíblia fala que o Senhor não se alegra na morte. Mas o Senhor está dizendo o seguinte: melhor onde existe pranto, onde existe luto, porque ali nós nos avaliamos. Porque nós que ficamos vivos, nos avaliamos diante do Senhor. E ao nos avaliarmos, nós abrimos espaço para que o Senhor nos ministre, para que o Senhor nos console, para que o Senhor nos conforte, para que o Senhor se derrame sobre as nossas vidas, para enxugar as nossas lágrimas, para contar as gotas das nossas lágrimas, para escrever no seu livro e para derramar em alegria, conforto, consolo e a certeza que nós voltaremos com os nossos feixes em alegria, como diz lá no livro do Salmo 126. E eu quero falar para você rapidamente. Maria Madalena estava chorando diante da sepultura vazia do Senhor Jesus e perguntando ali para os jardineiros, para as pessoas ao redor, onde estava o corpo do Mestre. E ninguém sabia explicar e ela começou a chorar desesperada. De repente, chega alguém por detrás dela e fala: por que choras, mulher? E ela diz, pensando que era o jardineiro: eu não sei onde está o corpo do meu mestre. E aí, aquele a quem ela pensava que era o jardineiro, e espiritualmente é o jardineiro, né? Porque ele está tomando a posição
o vazio deixado por Adão, porque ele é o outro Adão, ele é o segundo Adão. E ele fala, Maria. E ela olha de repente, assustada, alegre, feliz. Raboni, mestre. Esse é o Senhor que diz lá no Salmo 30, no versículo 5, se ao anoitecer vem o choro, pode vir o choro, mas amanhã virá a alegria. Por quê? Porque amanhã a alegria simboliza exatamente, profeticamente, esse momento em que Jesus aparece para Maria Madalena. E esse momento é o momento da revelação, porque a Bíblia diz, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pelo amanhecer. Por quê? Amanhecer significa dia, significa revelação. E quando nós temos a revelação do Senhor, com certeza as nossas lágrimas serão enxugadas. Por quê? Exatamente o que acontece com Maria em relação a Jesus. Porque a revelação se manifestou. A palavra de Deus, a plenitude dos tempos, a palavra revelada manifesta, está diante dela. E ela transforma o seu choro em alegria, em grande alegria, uma alegria incontida, que ela vai correndo falar para os outros e que ela tinha visto, contemplado, ouvido, levando o recado, olha, o Senhor falou que vai estar lá no nosso ponto de encontro, né, esperando vocês, e realmente Jesus estava ali, junto ao mar da Galileia, como diz a palavra. Então, quando bem-aventurados os que choram, não pelo choro em si, mas pelo consolo. Por quê? Porque a palavra no Salmo capítulo 8, Mateus 23, o Senhor fala que o verdadeiro louvor vem das crianças de colo. Por que a criança de colo chora? O Senhor está se alegrando no choro da criança? Não. Mas o Senhor está se alegrando na disposição da criança em falar no seu choro, né? Na sua maneira de falar, que ela é impotente. E que ela necessita desesperadamente do Senhor. É por isso que é o verdadeiro louvor. E eu e você estamos nesse louvor, porque quantas vezes nós, diante do Brasil, diante dessa política, diante desses políticos, desses escândalos, quantas vezes nós choramos, né? Quando eu falei para você dessa situação aí que está correndo há uma semana pelos noticiários, do ministro Marco Aurélio que mandou soltar, né, o traficante lá e tudo. E eu chorei diante do Senhor falando, Senhor, o que será da justiça? Que momento é esse que nós estamos vivendo no Brasil? Mas a palavra do Senhor diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes de coração, porque eles herdarão o reino dos céus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, pela Tua graça, pelo Teu poder, por esse mover de vida, por essa capacidade de enxergarmos além dos nossos sentimentos, dos nossos limites. Derrama-te sobre os nossos familiares, sobre cada um de nós, o Bispo Antônio que está aqui, todos os outros, a Magda, o Joel, o Josué, o Vitor, o Fábio, a Márcio, o João, a Roseli, todos, tua glória, a tua unção, a tua graça, se derramando, o Walter, sobre as nossas casas, as nossas famílias. Ó Deus, marca-nos com a tua cura, com o teu mover. Visita-nos nos nossos órgãos, no nosso físico, no nosso organismo, nossos músculos. Ó Deus, nosso coração, artérias, veias, taxas. Senhor, em nome de Jesus, cura, visita com teu poder, toca com as tuas águas curadoras. Eu repreendo a enfermidade e declaro o poder da vida, da saúde. Sejam curadas. Ó Deus,
todas as partes do corpo, olhos, órgãos, fígado, rins, artérias, juntas. O Senhor é Deus e eu coloco as nossas vidas diante do teu altar. O nosso Brasil, sara a nossa terra, perdoa o nosso povo, perdoa a transgressão, a iniquidade, vem com a tua justiça, o teu juízo, e nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Você tem aí um sábado maravilhoso. Eu estou orando sempre pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Cada nome, cada família, eu tenho anotado e colocado diante do Senhor. Tenho jejuado pela tua vida, tá? Faz uma semana que eu estou em jejum. Comecei segunda-feira, jejum pelo nosso país, pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelos teus queridos, pelos nossos queridos, os nossos lares. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã. Deus abençoe. Um beijo. Tchau, tchau. Bispo Antônio, beijo para você. Deus abençoe.